você. Essa reportagem é uma das declarações mais idiotas que eu já vi dos homens brasileiros. Isso daqui não pode ser, essa pesquisa deve estar contaminada, porque falar que quase 60% dos brasileiros acreditam que seriam capazes de ser jogador de futebol na Série A, isso daqui é de um absurdo, é de uma incompetência cognitiva tão grande que as pessoas não têm noção. Fala pessoal, olha só, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês quando o esporte ele começa a trazer mais malefícios do que os benefícios. Sobre benefícios, a gente já sabe muita coisa a respeito disso. As pessoas conseguem transformar as suas vidas, realmente sair de um modo de sedentarismo, de uma depressão, de coisas que muitas vezes era até o fim do poço e encontram no esporte uma sobrevida, algo que realmente fazem elas ter um sentido maior de viver, né, um desafio a ser cumprido, uma coisa nesse sentido. Esse vídeo, ele traz o lado oposto disso, que seria um lado um pouco mais obscuro da prática esportiva, em um contexto, principalmente como o nosso, que é um contexto de pessoas passando por problemas de doenças mentais, de ansiedade, de depressão, de problemas realmente de vazio existencial e o quanto que isso pode afetar a nossa saúde mental e consequentemente como que afeta os outros setores das nossas vidas, tá? Eu vou falar para vocês aqui sobre o viés de duas fases da minha vida, de experiências da minha vida, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente já descartou todos os benefícios que o esporte traz. O primeiro viés, o viés lá da minha adolescência, quando eu era jovem ainda, que eu comecei a perceber um padrão de comportamento muito comum dos jovens. Começa a perceber que muita gente acredita realmente que tem potencial de se tornar um atleta, mesmo que todas as apostas, todas as observações de profissionais não mostrem isso. Mesmo que essa pessoa tenha muitas desvantagens físicas e não tenha talento natural, essas pessoas acreditam ainda que elas podem viver daquele esporte, elas podem se transformar realmente sendo um lutador de sucesso, né? Isso não acontece somente no jiu-jitsu, isso acontece no futebol, acontece no vôlei, no handball, né, no futsal, enfim, todos os esportes que nós aqui no Brasil, nós temos essa cultura. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. É um pouco diferente porque desde a adolescência essas pessoas elas já são selecionadas conforme o seu biotipo. Elas já são selecionadas conforme as suas características físicas e características também de pensamento, de comportamento diante de grupos, né? Por isso que eles já começam a selecionar, vai pro beisebol, pro soccer, pro futebol americano, para a luta greco-romana, para o basquete. Então eles começam a ter esse direcionamento e chegam até a faculdade e muitas vezes ganham bolsas de estudo para jogar para a faculdade. E ali existe um ponto de corte, que é o cara ou ele passa no draft, né, que seria uma seleção das pessoas que estão na faculdade para jogar na liga profissional, ou então ele dá continuidade à carreira que ele teve durante os estudos na faculdade. No Brasil, a gente não tem isso. No Brasil, ainda muitos são iludidos com a ideia de que você pode ser um grande profissional, que as coisas, sendo que se você se esforçar ao máximo e se você der o seu melhor e o seu sangue, você vai ser o melhor. Mas a realidade é, além de ser muito bom, além de ser um cara muito talentoso, você vai ter que esperar, né, que o universo trabalhe ao seu favor. Você tem que estar esperado, porque grande parte do sucesso de todas as pessoas vem com sorte. A sorte de você encontrar um momento correto da sua vida que você esteja bem preparado para aquilo, seja lutando, no caso de um lutador, ou até mesmo seja numa entrevista de emprego que apareça em um momento em que você está mais especializado. Então a sorte ela favorece muito o desenvolvimento das pessoas. A grande questão é, muita gente tem essa sorte, só que não está preparado o suficiente. Então a gente sempre precisa estar preparado o suficiente. E com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que muitas dessas pessoas que treinavam comigo diversos esportes, não somente o jiu-jitsu na época, mas esportes, né, de pessoas que estudavam comigo, e eu percebi que os caras ficavam tentando ir para a peneira
para jogar bola, né, para ser jogador de futebol depois dos 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, e aí de repente vai jogar em um clube da quarta divisão, joga 1 ano, 2 anos, e fica nesse sonho absurdo correndo atrás. E o que a gente percebe é que essa pessoa acaba perdendo grande parte da sua vida dedicando a isso, porque acreditava realmente que teria algum talento, que ela seria um pouco acima da média. E a maioria não consegue. A maioria chega no início dos seus 20 e poucos anos, sem formação nenhuma. Isso é muito mais característico da década de 2000, 2010. Mas chegavam sem formação alguma, muitas vezes nem estudavam a educação física para pelo menos dar aula daquilo que elas estudavam, e acabam que no final das contas optam por empregos que aparecem porque elas já estão ficando mais velhas e precisa de todo um respiro, um recomeço para poder dar o foco na vida, né? Muitos acabam virando professor, e aí tem uma característica de pessoas que naturalmente querem viver do seu esporte, mas já tem esse pensamento de ser professor, de pessoas mais novas, de ter uma escola, de ter um clube, de ter algo nesse sentido. Mas o pensamento de eu vou ser um atleta profissional é algo que não está muito claro na cabeça das pessoas, o que de fato exige. Eu quero trazer essa reportagem aqui para você. Essa reportagem é uma das declarações mais idiotas que eu já vi dos homens brasileiros. Isso daqui não pode ser, e essa pesquisa deve estar contaminada, porque falar que quase 60% dos brasileiros acreditam que seriam capazes de ser jogador de futebol na Série A, isso daqui é de um absurdo, é de uma incompetência cognitiva tão grande que as pessoas não têm noção. Porque todo mundo conhece aquele cara que fala, ele era para ser jogador de futebol, mas não deu certo por X. Ah, aquele cara era muito bom, mas não deu certo por determinadas razões. O fato é que, se não deu certo, a grande chance é que essa pessoa não era tão boa. Aí tá tudo bem, galera, tá tudo bem. A gente tem que aceitar isso, entender os nossos talentos, as nossas limitações. E entendendo isso, você começa a promover uma melhora na sua vida, e ao outro lado você começa a ter também levar esse esporte como um hobby, levar alguma coisa mais nesse sentido. Então isso daqui é uma das coisas absurdas dessa pesquisa, que as pessoas achavam que até 57% dos brasileiros achavam que poderiam jogar de forma profissional. Então isso aqui já começa o absurdo com relação a isso. Tá? Isso seria uma primeira fase. Uma segunda fase é daquelas pessoas que, diferente dessas primeiras, são pessoas que focaram muito no trabalho, focaram muito na carreira, na família, construíram uma boa vida, né? Estão um pouco mais tranquilos, ou não, tá? Mas fizeram formações anteriores. Ou essas pessoas estão bem mentalmente, ou essas pessoas estão, por exemplo, deprimidas e ansiosas, e elas começam a encontrar no esporte uma saída. Pô, eu vou fazer um esporte para melhorar minha qualidade de vida, e aí isso é muito legal. A gente vê vidas transformadas com isso. Eu saí da primeira fase ali como um praticante de atividades esportivas, né? E agora como um nutricionista, como dono de uma clínica que atende várias pessoas que estão buscando, entre emagrecimento, ganho de massa muscular, saúde digestiva, a gente também atende pessoas buscando mais performance. E a gente começa a entrar no que justamente o Craig Jones, eu estou falando mais do jiu-jitsu, pessoal, porque é o esporte que eu pratico, tá? E eu vou falar especificamente dessa fala que ele teve há algum tempo, que acho que tem uns 2 anos mais ou menos, 1 ano, e isso aqui é fantástico, eu quero que vocês acompanhem esse trecho para entender basicamente o que ele quis dizer com isso. Vamos lá. Jiu-jitsu saved my life. I guarantee you, it has ruined more lives than it saved. People have lost relationships because of jiu-jitsu. They've lost jobs. Sometimes they don't even get fired from their job because they keep skipping work for training. They just think it's a great idea to quit their job and take a lower paying job so that they can train more jiu-jitsu. Jiu-jitsu is not good for your body. It's bad for your back. It's bad for your neck. It's bad for your knees. Bad for your elbows. And that's even if you're good. Just think about if you absolutely suck. So yeah, jiu-jitsu
Jiu-Jitsu ruined my life would be a much more fitting t-shirt. The first time I heard this expression was in New Zealand. One of the guys that trained City Kickboxing, Ben, he always used to say that. He used to say, yeah, Jiu-Jitsu ruined my life, you know. Yeah, a lot of people will have high-paying career jobs and they'll downgrade their lifestyle so they can train more Jiu-Jitsu. Again, that's dumb. You might be listening to a ton of alpha male podcasts about pursuing your dreams. That's not a good idea, you know. Like, Jiu-Jitsu, probably about 5 competitors in the world make more than $100,000 a year, you know. So ask yourself, is it worth the sacrifice to get there? I'm so dumb myself that being a professional jiu-jitsu athlete wasn't even a career path when I pursued it. What the fuck were you trying to do? It didn't exist. You just would try to win a couple world championships and open up a school. That was your career path. Right now, I wouldn't even need a school. Obviously, I could just compete and do instructions, live on sponsors, and just basically be in a social media. I could make enough money, but like, again, that didn't exist. Gordon was probably the first real professional full-time athlete. And then I got to ride those coattails and pursue the same career. But yeah, it didn't really exist. I remember just thinking, when you're young, you're like, oh, I'd rather do a job. I'd rather do something I love and be broke than work a 9 to 5 and have a comfortable income. You know, like, that fades quick at 30. And if you didn't make it in jiu-jitsu by 30, your body is going to be in a lot of pain for the rest of your life, you know. That's why I have to restrict my rolling time. Anyone that's bigger than me, you can get fucked. Basicamente é isso. Há uma fala muito interessante. Ele é conhecido por ser muito zoeiro na internet, mas por muito tempo foi o segundo melhor lutador de jiu-jitsu sem kimono. Um cara com uma personalidade um pouco excêntrica, né? Foi inclusive ele que lutou com a Gabi Garcia, fez uma luta entre homem e mulher. É claro que não foi uma luta de verdade realmente, né? Foi uma luta mais de exibição, mas foi uma luta bem legal. E como ele falou mesmo, para viver hoje do esporte, ele basicamente é uma prostituta de rede social. E aí, o que a gente traz de reflexão a respeito disso? Uma coisa que eu entendo ele, e aí o que eu trago de reflexão para vocês é o seguinte: a gente tem um limiar ali de até que ponto essa prática esportiva está te fazendo bem. No caso do jiu-jitsu, no caso de crossfit, corrida e outras práticas, elas acabam tendo uma sensação até mesmo viciante, uma coisa que você quer aprender mais, é uma coisa que você está se dedicando, que se você está estressado, você quer ir, se você está triste, você quer ir, se você está atolado de trabalho, às vezes você prefere ir treinar e ficar mais atolado de trabalho do que realmente você resolver as suas coisas. E quando chega muitos pacientes para mim, eu começo a perceber um padrão de comportamento muito similar a esse, principalmente daquelas pessoas que encontraram na atividade física um refúgio, alguma fuga da realidade. E a gente chama isso de uma esquiva experiencial. Isso quer dizer que muito possivelmente todos aqueles traumas e aqueles problemas que as pessoas vinham tendo nos últimos anos, eles não sumiram, eles estão ali, mas eles estão mascarados por meio dessa busca incessante pela melhora do esporte. E a gente sabe que, se você não é um atleta profissional, se você tem a sua responsabilidade como marido, como filho, pai, como profissional de alguma empresa ou como empresário, sendo o líder de alguma organização, como professor, alguma coisa nesse sentido, você sabe que você tem obrigações e responsabilidades que precisam ser, por um tempo, ou na maior parte do tempo, a sua prioridade em tudo. E a gente começa a perceber essa mudança novamente como uma esquiva experiencial, colocando essa prática esportiva, a qualquer que seja ela, como uma coisa, como prioridade na sua vida. Só que você não tem todo aquele você não tem todo o background e apoio que um atleta poderia ter. E a pessoa começa a treinar demais, a pessoa começa a se machucar e a treinar machucado, a pessoa começa a gastar dinheiro em fisioterapia, a gastar dinheiro em campeonatos, a gastar dinheiro em equipamentos, e aquela segurança financeira que muitas vezes a pessoa não tem ainda, acaba sendo até minada, acaba sendo até prejudicada devido a essas ações que ele está fazendo para chegar a determinado ponto. E é tão incrível que existem, inclusive, algumas pessoas que conseguem
pensar que elas podem, depois dos seus 30 e poucos anos, chegar em um nível competitivo elite, tá? Pessoal, quando vocês falam histórias do tipo, ai, tal pessoa conseguiu, mas tal pessoa conseguiu, essas pessoas, a gente tem que entender que são parte ali de 1% da população, talvez 0,5%. E são muitas dessas pessoas que, após essa idade, conseguia chegar num nível... No jiu-jitsu, por exemplo, seria um cara do Master, né? Seria um cara que vai lutar Master. No Endurance, esportes de Endurance, triatlon, corrida, né, maratona, ultramaratonas, você até consegue ter uma longevidade maior. Agora, esportes de potência, né, se você pensa aí em esportes que necessitam de altíssima intensidade em um curto período de tempo, acima dos 30 anos, 35 anos, começa a ter uma redução bem drástica e, assim, já não começa a ter a mesma coisa que uma pessoa mais nova. E nem deve ter, né? É essa percepção que as pessoas têm que entender de qual que é o papel que essa prática esportiva tem na vida dela e o quanto que isso pode ou não prejudicar ela nos outros fatores. Recentemente eu estava conversando com um colega de treino e ele estava falando que ele tinha ficado um tempo sem treinar e ele voltou a treinar e ele falou, cara, eu chego em casa extremamente cansado, a gente treina bem cedo, né? Extremamente cansado, que às vezes eu não consigo trabalhar, eu preciso dormir por algumas horas, descansar ali, tomar um banho e ficar 2, 3, 4 horas sem fazer nada para me desacelerar dos pensamentos do jiu-jitsu, das coisas que eu quero aprender, dos vídeos que eu fico vendo na internet, para poder realmente concentrar naquele período ali de trabalho. Então, a gente tem que ter essa noção, pessoal. Eu falo assim, como um nutricionista, como um profissional da área da saúde, que muitas vezes nós não temos esse tato logo no início para conversar sobre esses temas com muitos pacientes, mas a gente começa a perceber, sim, um declínio na saúde da pessoa, dos relacionamentos, na saúde social, em outros comportamentos, tá? E aí que existe esse grande ponto dessa limítrofe que a gente precisa entender. Até que ponto isso está te trazendo mais benefícios do que malefícios? Porque imagina se você lesiona e você é obrigado a abandonar aquilo que é a tua fuga experiencial, a tua esquiva experiencial, o que vai virar o seu dia a dia, o que vai virar a sua cabeça sem essa âncora que tem controlado o seu comportamento, tá? Então prestem bastante atenção nisso. Isso é uma coisa que eu falo com experiência própria, porque eu preciso o tempo todo ter esse freio ligado, que por mim eu treinaria todos os dias, eu treinaria 2 vezes ao dia, mas pessoal, eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu tenho uma clínica, eu tenho pacientes, eu tenho os meus nutricionistas que trabalham comigo para eu dar uma resposta, para eu conversar, que eu preciso estar ali, eu tenho os conteúdos para criar, então existe toda uma rede de coisas na minha vida que são, né, anexas ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu me torna uma pessoa muito melhor, eu gosto de fazer, eu me vejo fazendo, eu quero competir no nível amador, obviamente, eu quero ter essa evolução, chegar numa faixa preta, fazer isso pro resto da minha vida, mas com a consciência e entendendo que existe um certo limite que não pode me afetar nas outras questões, que é o que realmente vai promover a minha qualidade de vida e o que vai promover a minha longevidade, não só de vida, mas a longevidade no esporte, a longevidade na prática do jiu-jitsu também. Fechou? Abraço para você e até uma próxima.